E para quem ainda tem alguma dúvida das conexões profundas, né, daqueles que hoje ocupam o Planalto e as milícias, é um manual de instrução, porque você começa a perceber que o Nóbrega, o Queiroz, não é? Rony Lessa, os mandantes, os que executaram todo o mando, né, de assassinato da Marielle e do Anderson. O Bruno narra isso assim, de uma forma magistral, porque bota a gênese dos caras lá atrás, tanto na guerra contra o tráfico e usando das justificativas, inclusive morais, né, mas também dentro da criminalidade, principalmente depois dos anos 2000. Então, Bruno, bom, Marielle, você termina com ela, inclusive, com a questão dela, quantos ainda vão morrer? Explica um pouco essa conexão, né, do assassinato dela e a conexão que tem com a milícia no momento em que o Rio estava sob intervenção do governo do Temer, do governo golpista do Temer, e aí toda essa história do assassinato está vinculado a um recado da milícia para todo mundo, inclusive para os militares. Vai fazer 4 anos agora, mês que vem, em março, né, que a Marielle foi assassinada e o Anderson, e a gente não tem resposta quem foram os mandantes, né, do crime. A gente sabe, e ainda não foram a júri, que é outro problema muito sério, mas os dois acusados de serem os autores dos disparos são o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, um histórico na polícia militar e nas milícias e no jogo do bicho também, principalmente o Rony Lessa, né? Ela morre num contexto muito complicado e eu acho que, óbvio que como jornalista a gente tem toda a responsabilidade de não acusar ninguém sem provas. E, de fato, não existem provas ainda para se pensar em mandante. Só que isso é muito incômodo porque deixa várias perguntas no ar, né? Várias perguntas incômodas no ar. E perguntas sérias no ar. Por exemplo, 2018, um mês de intervenção militar. Essa intervenção militar dentro do Exército, principalmente entre os militares da linha dura, foi vista com grande desconfiança e, na verdade, com uma imensa revolta, porque muitos deles viram essa intervenção como uma forma do presidente Michel Temer se cacifar para as eleições de 2018 e conseguir, de alguma forma, ou indicar vice-candidato ou lançar um candidato para as eleições. Então, eles enxergavam o Temer como um candidato corrupto, usando as Forças Armadas para conseguir capital eleitoral nas eleições que iam acontecer. Então, primeiro você tinha esse grande mal-estar nas Forças Armadas com a intervenção. Um mês depois da intervenção, está no Rio de Janeiro, com todos os holofotes da imprensa voltados para lá e as instituições debatendo a intervenção militar no Rio, a Marielle é assassinada, né? Como se alguém estivesse dizendo, olha, vocês podem estar aqui, podem estar toda a imprensa, pode estar todas as instituições do Brasil, o Exército pode estar aqui, mas a gente mata e vocês não vão fazer nada. É uma espécie de desafio, né? O território é nosso, né? O território é nosso, né? Uma coisa impressionante. E uma coisa que faz parte da história da cena criminal do Rio é a seguinte: o traficante, ou mesmo um miliciano que quer ganhar dinheiro e que quer ficar rico, quer comprar sua moto, sua BMW, sua lancha em Angra dos Reis, ou o traficante que quer ter sua casa com piscina no meio da favela, ou ganhar dinheiro e não ser preso, eles evitam esses momentos para praticar crime. Porque justamente nesses momentos, como Olimpíadas, Copa do Mundo, Eco 92, são momentos de relativa tranquilidade no Rio de Janeiro, porque é um momento que eles sabem que se acontecer alguma coisa, a repercussão vai fazer com que eles sejam presos, provavelmente. Então, eles recuam. Então, o fato de você ter um assassinato como esse durante um mês, no primeiro mês da intervenção, me dá possibilidade, eu acho que é uma pergunta legítima, de colocar, havia alguma motivação política nesse crime? Havia algum recado político a ser dado nesse crime? Quem estava interessado em dar esse recado, né? Por enquanto, as investigações caminharam muito mal. As promotoras responsáveis pelo caso, a Simone Sibilio, por exemplo, e a colega dela, recentemente deixaram o caso porque achavam que estava havendo uma série de atropelos e houve um certo retrocesso nas investigações, né? Mas, por enquanto, existem algumas suspeitas de, por exemplo, um dos supostos mandantes
por enquanto era a tese mais provável, é que era um miliciano, o Cristiano Girão, da Gardenia Azul, que era parceiro do Rony Lessa, já tinha cometido algum assassinato 2 anos antes, já tinha sido acusado, inclusive, por isso. Então, por essa ligação antiga, ele poderia estar ligado ao assassinato da Marielle. Mas é uma coisa que não se consolidou, e eu acho que existem questões incômodas pelo fato de não haver respostas. E essas questões incômodas estão relacionadas à política, sem dúvida alguma, né? Mas, infelizmente, né, como a polícia caminhou muito pouco, e talvez a gente nunca saia dessa resposta, essas perguntas, pelo jeito, vão continuar no ar, né?